Dados do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF 2016, mostram que apenas 8% da população brasileira entre 15 e 64 anos são proficientes em leitura. Traduzindo para uma linguagem simples, isso significa que apenas 8% da população dentro dessa faixa etária consegue compreender, sem restrições, textos e informações mais complexos e distinguem fato de opinião. Diante desse cenário, pensar no público se torna cada vez até mais importante, né? Sim, sim. Eu acho que assim, o dado da baixa escolaridade brasileira jamais pode ser esquecido, porque você trouxe esse número do INAF, que é um número assim assustador, né? E tem um outro dado mais recente que saiu agora de uma outra faixa de população, os alunos do ensino médio brasileiro que saem no terceiro ano do ensino médio brasileiro. 1,6% desses alunos têm conhecimento adequado de português. É muito sério, né? É muito sério. E se a gente faz uma estratificação dos dados do INAF por faixa etária, a população acima de 50 anos do Brasil, 90% são analfabetos funcionais. Então, assim, a gente tem que considerar que a gente está falando para um brasileiro, uma brasileira, um brasileirinho, um senhor brasileiro, uma senhora brasileira, que não tem um instrumental para decodificar a linguagem do jeito que ela é apresentada pelos órgãos públicos. E aí também falando de mercado, né, pensando também na educação financeira e quanto é importante as pessoas saberem como investidores, como clientes de um banco, que tipo de consequências ela pode ter acessando aquele serviço, investindo o dinheiro dela, também fazem muita diferença, né? Com certeza. E se a gente fala do mercado financeiro, o próprio mercado financeiro é muito complexo, né? Dependendo do, vamos chamar assim, do produto financeiro que você compra, seja um crédito consignado, seja uma hipoteca, já é complexo. O produto em si é complexo. Para você explicar o que está acontecendo ao contratar aquele produto, a linguagem usada é complexa. Então, assim, eu acho que em situações de grande complexidade, né, e a gente vive num mundo que é muito complexo, a intermediação da linguagem, como a gente estava falando um pouco antes, né, até de gravar, é quase que uma tradução. Você tem que fazer uma tradução. Você tem que traduzir de um idioma, que é esse idioma do jargão, para um português claro, vamos chamar assim, né? Que é uma expressão que todo mundo conhece, a gente tem que falar em português claro. E falando em termos de oportunidades que isso abre no campo da comunicação social, né? E diante de uma perspectiva que a gente vê aí, as redações cada dia demitindo mais pessoas, você pensar no profissional de comunicação com esse ferramental, isso traz também uma oportunidade de ampliar esse mercado para trabalhar como esse tradutor de mundos, né? E também de conexão, que é tão importante no século XXI. Muito bem apontado. Você sabe que eu acho que esse trabalho da linguagem clara para a gente, né, para as pessoas que têm formação em comunicação, é utilíssimo, e eu acho que você sabe que eu acho que tem um quê assim de jornalismo investigativo, porque muitas vezes eu faço muitas análises assim, né, de materiais. Eu vejo e falo assim, gente, qual é a notícia aqui desse comunicado? O que esse aviso está querendo me dizer? Porque muitas vezes o aviso, ele não vem com o fato principal que vai te afetar, não está visível, né? Como no caso dos contratos financeiros, por exemplo, né? Então eu acho que você tem um profissional de comunicação qualificado a fazer essa tradução, né, que tem um pouco de jornalismo investigativo, eu acho que tem até um pouco de mineração de dados, que a gente chama, né? Que você tem que ir lá extrair, cadê a informação que estava aqui, né? E eu acho que uma coisa linda da linguagem clara, e que foi o que mais me encantou nela, é a empatia, porque você necessariamente tem que se colocar no lugar da pessoa que vai ler e antecipar as dúvidas que ela vai ter. Questão de humanidade, né? Totalmente humano, demasiado humano. E em relação ao livro que você lançou, né? Ele está disponível nas livrarias ou está no site? Está pelo site. Ele está disponível de duas maneiras. No site, lá no comclareza.com.br, é só clicar em livro, que está tudo explicadinho lá, mas eu vou explicar aqui. Ele está disponível de duas formas. Essa forma impressa, né, que a venda é só pelo site. E também tem no formato e-book, né, um livro eletrônico, que está disponível pelo site da Amazon.
né, da Amazon Brasil, amazon.com.br. Que aí é para chegar a todos os cantos. Chega né? a todos os cantos, né? Então, lá no comclareza.com.br, clicando em livro, as informações estão todas lá. E que outras atividades esse movimento também pretende, ou se já tem agendadas assim, ações para fazer chegar essas informações, esse ferramental para outros cantos aí? Pois é, a gente está estabelecendo um campo, eu fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com você e com os espectadores hoje, porque eu acho que essa é uma rede que a gente vai formar. Eu, você em casa que está interessado nesse assunto, a gente precisa formar essa rede. Então, assim, o lançamento do livro, que foi uns dias atrás, aqui no Rio, né, vai ter um lançamento em São Paulo em dezembro. Eu acho que a partir do lançamento do livro, que é um trabalho realmente pioneiro, a gente vai formando essa rede e tem que entrar para dentro da rede, né? Eu acho que, assim, aqui na Assembleia Legislativa, no Fórum, é um assunto para ser discutido nas faculdades de comunicação, né, em encontros de governo aberto, órgãos públicos. A gente precisa levar, né? E a gente vai se conectando e vai começar a fazer. A gente não tem ainda uma agenda. Eu vejo também um papel interessante na desburocratização, que é um movimento que tem ocorrido, assim, o governo tem reunido vários atores para pensar como desburocratizar, como facilitar a abertura de pequenos negócios, e aí a gente encontra diversos entraves em documentos que acabam impedindo que determinados setores possam avançar com mais rapidez. Então, eu acho que de cara já fica aí um convite para trabalhar junto com esse grupo, pensando do que a gente tem de documento hoje disponível para a população, em termos de como abrir uma empresa, como se tornar um empreendedor, trabalhar também essa questão da linguagem clara. Ah, com certeza, porque também não adianta você desburocratizar o processo, vamos chamar assim, operacional, se o conteúdo que está sendo apresentado é difícil de entender. Né? Você pode até diminuir as etapas, você pode, sei lá, facilitar, digitalizar, mas se o conteúdo não der para entender, não faz muita... Né? E aí é muito interessante pensar quando a gente conversa no grupo, né, de desburocratização, que aí ficam os DIRFs, DARFs, DURFs, né, e vai para não sei aonde, e é muito documento e as pessoas ficam falando por siglas. Eu falei, gente, isso parece uma linguagem... cifrada, né? É cifrada, só quem está no grupo que entende. Eu gostaria de trazer uma informação aqui para fazer até uma homenagem a ela. Tem 30 anos que uma professora de Pernambuco, Neide Rodrigues Mendonça, fez uma tese que lançou em livro, e eu tenho esse livro, que ele está fora de catálogo, é maravilhoso, se chama Desburocratização Linguística. Interessante. Ela fez um plano de trabalho de formação de redatores administrativos. Isso foi a tese de mestrado dela na ocasião, e você vê, 30 anos atrás... se pensando em desburocratização da linguagem. Né? Porque esse tema é velho, é o que a gente não conseguiu. O problema é muito antigo, né? O problema a gente conhece, né? Você, assim... Mas, na época, a Neide, ela não falava do movimento da linguagem clara. Eu acho que hoje, também, a gente vendo, por exemplo... O governo do Reino Unido, com essa questão da simplificação, da desburocratização, tem uma história linda de simplificar, assim, havia, nos anos 70, 80, havia como 150 mil formulários disponíveis dos serviços de governo no Reino Unido. E eles reduziram assim, de 170 mil para, tipo, 15 mil, sabe? Assim, que é uma grande mudança. Né? Isso foram conquistas do movimento da linguagem clara, que a gente tem muito a aprender com essa experiência internacional. E é bom saber, né, que é possível conectar e ter muitas referências para já partir aí com um ganho de tempo, né? Claro, porque a gente vê, claro, são culturas diferentes, são idiomas diferentes, mas esse problema da linguagem ser uma barreira à compreensão está em todas as culturas, não é só aqui no Brasil, não, né? Então, assim, a gente vendo como é que outros países, especialmente na questão da digitalização dos governos, como é que eles melhoraram isso, como é que aplainaram esse caminho, ficou um pouquinho mais suave para o cidadão, a gente pode pegar o exemplo e adaptar aqui para a nossa realidade. E com certeza esse vai ser o nosso grande desafio. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Heloísa, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. Já foi no nosso canal do YouTube?
Ainda não conhece? O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Vai lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, envie um e-mail para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.